o estudo direcionado para concurso público, eu parei, simplesmente Parou, tá, não tinha assim mais condições, né? tá. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante comentar é que assim, eu sempre fui apaixonado pelo direito. Então, apesar de ter parado o estudo específico para concurso público, obrigatoriamente todo dia, toda semana eu me atualizava com os informativos, com Claro. jurisprudência, e eu estava numa defensoria pública, como eu disse, que era única, né, ligada a uma vara única. Então, eu tinha um contato muito bom com todos os assuntos, né? É diferente de quando você vai uma especial que você pega só família ou só crime. Não, eu precisava me manter atualizado sobre quase todos os assuntos do direito, porque chegava na minha porta, basicamente, todos os assuntos do direito, né? Então, eu me mantinha muito bem atualizado profissionalmente, mas não tinha mais aquele estudo, né, de concurso público, de passar 4, 6, 8 horas por dia estudando, né? Isso realmente Entendi. não acontecia, né? Entendi. Aí eu Veio o comecei a me... Covid. veio o É, Covid, é. né? Um pouco antes do Covid eu comecei a me Tá. interessar por dar aula, eu comecei a dar aula em universidades ali da região, né, de penal, processo penal, também eram as minhas matérias de predileção, e veio o Covid. Quando veio o Covid, a Defensoria Pública, assim como a maioria dos órgãos, ela não estava preparada em termos de tecnologia, né, e de acesso para o Covid, né? Não tinha uma ferramenta, era tudo presencial, não tinha uma ferramenta de acesso virtual que as pessoas, principalmente o suficiente, imagina, né? Como é que a pessoa ia entrar em contato com a gente? Então, até que isso acontecesse, mesmo durante o Covid, levou tempo. Então, no início do Covid, a gente não podia ir para lugar nenhum, não podia fazer nada, não podia nem trabalhar, porque não tinha processo, não tinha atendimento, né? A minha defensoria pública estava em dia, eu estava entediado, resolvi voltar a estudar basicamente foi isso. Eu resolvi voltar a estudar para concurso público, né? E eu tenho muitos amigos até hoje que são juízes desde aquela época. Eles me incentivaram, Roger. A gente acha que você daria um bom juiz, tudo. Por que você não faz o concurso para magistratura, né? Se você vai estudar, estuda para magistratura. Aí minha mentalidade foi o quê? Olha, eu quero estudar, tô cansado, veio o Covid, o trabalho tá ok, tá tudo em dia, mas eu quero algo que agora seja mais, que tenha mais afinidade, né, com todo esse meu histórico de vida, com a minha experiência profissional. Então, eu já não me via mais no Ministério Público, depois de ter passado pela Defensoria Pública, eu comecei a pensar, olha, eu tenho realmente a experiência do Ministério Público e tenho a experiência da Defensoria Pública, né? Então, eu acho que eu vou ir para a magistratura, mas eu também não vou para qualquer magistratura, porque eu já tenho 9 anos de defensoria pública, já estou bem estabelecido aqui na região sul, então eu só vou fazer a magistratura estadual da região sul, Paraná e Santa Catarina, basicamente, e a magistratura federal, porque daí eu já estou consolidado, já tenho família aqui, é isso que eu quero. E eu fiquei basicamente, então, durante o período da Covid, estudando para a magistratura de forma um pouco mais direcionada, né? Apesar de eu ter um conteúdo bom, aí eu foquei um pouquinho mais. E logo que acabou a Covid, teve o primeiro concurso público de pós-Covid, né, para juiz do TJ Paraná, né? Eu acabei passando nesse concurso na primeira fase, aí eu passei na segunda fase, aí veio a fase oral. Inclusive, eu fui, assim, colega de estudo até, lembro que o professor entrevistou o Eric também, né? O Eric também foi promotor do Paraná e também juiz ali, a gente estudava junto, né? Eric Uma, Bortoleto, né? exatamente, uma figura, um cara excepcional. A gente estava junto para a prova oral, assim, né? E e aí foi já estou antecipando, acho, algumas coisas para frente, mas aí foi um dos maiores erros meus, que foi o excesso de confiança. Né? Eu já era defensor público há 9 anos, já tinha feito provas orais. Eu fui então para a prova oral do TJ Paraná pensando, eu estou tranquilo aqui. Nossa, tô em casa aqui, já passei em todas as outras, prova oral, bah, eu faço júri, já fiz 20 júris, isso aqui vai ser fichinha, né? E não é surpresa, cheguei na prova oral, eu fui arrebentado. Mas assim, Caramba.
arrebentado mesmo, assim, né? É uma prova lá com 12 desembargadores, juízes, no plenário do tribunal. E foi a minha prova foi bem, confesso que foi bem pesada, assim. Logo a gente não sabe, obviamente, os motivos, mas logo no início já foi. Os primeiros examinadores já foram extremamente rígidos, assim, de não dar muita abertura para responder o que eu quisesse, queriam que respondesse exatamente o que eles queriam, aquele ponto. Foram até quase me chamaram de burro, assim, sabe? Para não dizer Uau, outra coisa. Então foi uma prova extremamente pesada. Eu acabei sendo reprovado, salvo engano, eu fiquei acho que com 5 e 7, alguma coisa assim. Acabei sendo reprovado na prova oral. Isso para mim foi um baque muito grande, assim, foi algo assim bem devastador, assim, fiquei bem mal com isso. E só que um mês após então essa prova do TJ Paraná, da prova oral, tinha a prova objetiva do TRF4, que eu já estava inscrito, né? E eu resolvi, esse vai ser o último concurso que eu vou tentar, porque eu só quero aqui a região sul, já estou bem estabelecido na Defensoria Pública, eu quero, então, e vou tentar esse último. E eu, sinceramente, estudei com raiva, assim, sabe? Eu tava, né? Nossa, fui humilhado lá, agora eu estudei com raiva, mas continuei firme, estudei, passei na primeira fase, passei na segunda fase, fui para a fase oral do TRF4. Aí já mudou um pouco também minha mentalidade, né? Eu já começou a entrar um pouco de pânico, assim, de crise, porque antes eu achava que estava muito tranquilo na fase oral, levei bomba na fase oral, agora falei, putz, agora foi a mentalidade ao contrário, não vou passar, não sei nem por que eu estou fazendo isso, por que eu estou indo para a magistratura, estou bem estabelecido na defensoria pública, não vou passar. Aí eu resolvi, que acho que é muito importante para falar disso, até para alguns candidatos, procurar fazer terapia. Nunca tinha feito terapia e achei que talvez fosse importante, fosse algo bacana fazer uma terapia para me sentir de novo assim um pouco mais, não tanto como eu estava antes, mas um pouco mais, né, com mais confiança, né, para ir para essa prova oral, né. E a prova oral do TRF4 foi totalmente distinta da prova do TJ Paraná. Só um ponto, assim, os examinadores que são nossos desembargadores, assim, excelentes, né? Eles tiraram a prova do plenário para uma sala para não ser um clima tão opressor, né? uau, que Então interessante, eles legal. avisaram isso antes para a gente, que eles sempre foi feita pelas comissões anteriores no plenário, eles tiraram do plenário para ser outro, para ser um clima menos opressor. Foi outra visão, assim, de candidato, de prova, tudo, né? E eu acabei me saindo, acredito que muito bem, porque passei né, nessa prova, não tão bem quanto a Yasmin, que o professor também já entrevistou, que é a nossa primeira colocada ali na minha turma, mas me saí bem na prova e acabei, então, sendo aprovado, né? Uh, Aí eu acabei, obviamente, ali optando, então, pela carreira da magistratura federal, porque era uma carreira que eu já conhecia, já tinha um grande histórico como assessor e como analista, né, na Justiça Federal, e também porque eu ia conseguir continuar na região sul, e, curiosamente, eu consegui hoje a vara, que é exatamente a cidade onde eu já morava quando eu era defensor público, assim, então, Ó, que na legal. na Justiça É, Federal a gente tem isso, né? Que a gente não precisa ir tanto assim para o interior e as votações já são em cidades boas, né? Então, para mim, acabou tudo dando muito certo, assim, se encaixou perfeitamente. muito legal, muito legal. E, e nessa, então assim, a tua jornada é uma jornada de, assim, uma pessoa que estava trabalhando e estudou para concurso público, né? Então você teve que, pós-Covid, conciliar estudo e concurso público, né? E você tinha comentado comigo também que você tem família, né? Então, assim, você tinha outras coisas que não era só aquela, sei lá, você não dispunha de 8, 10 horas por dia para ficar à vontade, se dedicando só ao estudo para o concurso público. E quem tem essa possibilidade é um privilégio, mas não era o teu caso, né? Você não tinha essa disponibilidade tão grande assim, porque tinha trabalho, família, né? Não, exatamente isso, né? Eu acho que são dois perfis totalmente diferentes, né?
a gente vê que os dois passam, né? Mas são dois perfis diferentes, né? As pessoas que têm uma disponibilidade, né? Que estão ali, não, é até ruim falar, mas só estudando, mas não é só estudando, porque é bastante só É estudando, verdade, né? Mas pessoas que estão ali 8, 10 horas estudando e as pessoas que estão que têm uma vida, que já têm um trabalho, que tem menos tempo de estudo. Mas as duas normalmente conseguem, e eu vejo que principalmente ali na prova oral, na parte dissertativa, elas se saem diferentes, porque enquanto aquela pessoa que estuda muito tem uma parte acadêmica com certeza muito superior, né? A outra pessoa que tem experiência profissional, muitas vezes ela consegue já adivinhar. Aqui o examinador quer saber tal coisa. Eu já vi isso aqui no dia a dia, sei como resolver isso aqui, né? Às vezes o caminho não é aquele caminho acadêmico, né? Então, Uhum. eu acho que os dois são dois tipos de candidatos diferentes, mas que estão em pé de igualdade, porque eles conseguem trabalhar com duas áreas distintas, né? Exato, exato, exatamente, exatamente. E, cara, eu achei muito interessante o que você falou sobre a questão da terapia, né? Porque você saiu de um extremo em que você se sentiu super confiante e levou um soco no estômago, né? Assim, a sensação que me deu é essa, né? Tipo assim, levou um soco no estômago, Exatamente. sentiu o golpe, né? E aí você vai para outra prova oral, não muito tempo depois, mas você vai para outra prova oral, e aí de repente você começa a sair, você não apenas não estava mais confiante, como de repente começou a ter o pânico, né? Assim, e aí você procurou uma ajuda profissional. Achei isso muito legal, cara, muito legal. Parabéns aí pela coragem de procurar, né? Procurar ajuda, né?